Salvador viveu um final de tarde típico de março. O calor úmido do verão ainda persistia, mas as primeiras brisas mais amenas começavam a trazer um alívio ocasional. No 42º andar do edifício corporativo mais imponente da Avenida Contorno, Joaquim Tavares assinava contratos que movimentaram milhões nos próximos meses. Aos 53 anos, ele era o dono da maior empresa de exportação de tecnologia naval da América do Sul, fornecendo sistemas de navegação e equipamentos para portos e embarcações em 17 países. Joaquim era um homem de presença marcante. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, ombros largos que denunciavam anos de remo e vela na juventude. Ele usava um relógio Patek Philippe, que custava mais do que um apartamento de luxo e terno sob medida feitos por alfaiates italianos. Sua reputação no mundo dos negócios era impecável. Sério, justo, incrivelmente inteligente e absolutamente focado. Mas havia algo em Joaquim que poucos sabiam. No antebraço esquerdo, parcialmente coberto pela manga da camisa social mesmo em dias quentes, havia uma tatuagem. Não era grande, não era chamativa. Era apenas uma pequena âncora entrelaçada com uma rosa dos ventos, traços simples mas perfeitamente executados. Quando perguntado sobre ela, o que raramente acontecia porque poucos tinham coragem de fazer perguntas pessoais a Joaquim Tavares, ele simplesmente dizia que era uma lembrança de juventude e mudava de assunto. Naquela tarde específica, Joaquim estava revisando relatórios financeiros quando sua nova assistente executiva entrou na sala. Celina Marques tinha 26 anos, recém-formada em administração pela UFSC com honras, eficiente, discreta e extremamente competente. Ela havia sido contratada há apenas 3 semanas, substituindo a assistente anterior, que se aposentou após 15 anos de serviço. Celina trazia uma pasta de documentos que precisavam de assinatura urgente. Joaquim pegou a caneta e começou a revisar cada página com a atenção meticulosa que o caracterizava. Foi quando ele estendeu o braço para pegar mais uma folha, que a manga da camisa subiu alguns centímetros, revelando a tatuagem. Celina congelou. Seus olhos se fixaram na imagem no antebraço de Joaquim com uma intensidade que beirava o choque. Ela piscou várias vezes, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Sua respiração ficou mais rápida, suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Joaquim percebeu a mudança imediata na postura dela. Ele ergueu os olhos dos documentos e a encontrou completamente pálida, olhando fixamente para seu braço. Celina, está tudo bem? Ela não respondeu imediatamente. Parecia estar processando algo impossível, algo que desafia toda lógica. Senhor Tavares, ela finalmente disse, sua voz saiu trêmula e baixa. Desculpe, aquela tatuagem. Joaquim franziu a testa, instintivamente puxando a manga de volta para cobrir a âncora e a rosa dos ventos. Sim, Celina engoliu em seco, claramente, lutando com alguma revelação interna. Suas mãos apertavam a pasta de documentos com tanta força que seus dedos estavam brancos. Minha mãe, ela disse, e sua voz quebrou ligeiramente. Minha mãe tem uma tatuagem exatamente igual à sua. Exatamente. No mesmo lugar, o mesmo desenho, os mesmos detalhes. Eu cresci olhando para aquela tatuagem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Joaquim ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. Seus olhos, que segundos atrás estavam focados em números e contratos, agora estavam fixos em Celina com uma intensidade que ela nunca havia visto. O que você disse? Sua voz saiu baixa, controlada, mas havia algo perigoso nela. Algo entre medo e esperança. Minha mãe tem a mesma tatuagem, Celina repetiu, agora com mais firmeza apesar do tremor em suas mãos. Uma âncora com uma rosa dos ventos no antebraço esquerdo, exatamente como a sua. Joaquim se levantou da cadeira tão bruscamente que ela se afastou com um rangido alto. Ele deu a volta na mesa, ficando de pé diante de Celina, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes.
Qual é o nome completo da sua mãe? Rosângela Marques. O nome atingiu Joaquim como um soco físico no estômago. Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se na borda da mesa. Seu rosto, sempre tão controlado e impassível, estava agora completamente exposto. Choque, dor, descrença, esperança desesperada, tudo passando em ondas visíveis. Rosângela, ele sussurrou, como se estivesse pronunciando o nome de um fantasma. Rosângela Marques. Cabelos castanhos escuros, olhos verdes, tem uma pequena cicatriz na sobrancelha direita. Foi a vez de Celina recuar, seus próprios olhos se arregalando. Como? Como o senhor sabe disso? Joaquim pressionou as palmas das mãos contra os olhos, sua respiração ficando irregular. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ele claramente lutava para controlar. Porque eu conheci Rosângela há muito tempo atrás. Celina sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se apoiou na cadeira mais próxima, tentando processar o que estava acontecendo. Conheceu como? Joaquim abaixou as mãos e olhou diretamente para ela. Seus olhos estavam úmidos, algo que nenhum funcionário, nenhum parceiro de negócios, nenhuma pessoa em anos havia testemunhado. Quando eu tinha 23 anos, ele começou, sua voz rouca, conheci uma garota em Florianópolis. Ela tinha 19. Trabalhava em uma livraria perto da universidade. Eu era estudante de engenharia naval, ela estudava literatura. Não tínhamos nada em comum no papel, mas nos apaixonamos. Perdidamente, completamente, do tipo de amor que só acontece uma vez na vida. Ele pausou, voltando-se para a janela, incapaz de manter contato visual. Ficamos juntos por 2 anos. 2 anos perfeitos. E nós fizemos essas tatuagens juntos, em um estúdio pequeno perto da Lagoa da Conceição. A âncora porque eu sempre amei o março. A rosa dos ventos porque ela sempre quis viajar pelo mundo. Prometemos que nunca nos separaremos, que essas marcas seriam nosso compromisso um com o outro. A voz dele quebrou. Mas então meu pai morreu. De repente. Ataque cardíaco fulminante aos 52 anos. E eu herdei a empresa familiar, que na época estava à beira da falência. Eu tinha 25 anos, Rosângela tinha 21. E eu tomei a decisão mais covarde da minha vida. Celina estava chorando agora, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Ela já sabia o que vinha a seguir. Sua mãe havia contado uma versão dessa história, mas sempre com partes faltando, sempre com dor nos olhos. Eu terminei com ela, Joaquim continuou, cada palavra parecendo arrancar um pedaço dele. Disse que precisava focar na empresa, que não tinha tempo para relacionamento, que ela merecia alguém melhor. Todas as mentiras que covardes dizem quando estão fugindo. A verdade é que eu estava apavorado de ser responsável por ela, por um futuro juntos, quando mal conseguia manter a empresa viva. Apavorado de decepcioná-la, apavorado de não ser suficiente. Ele se virou de volta para Celina, e o que ela viu em seu rosto partiu seu coração. Ela tentou me procurar. Ligou, mandou cartas. Eu ignorei tudo. Mudei de número, evitei lugares onde poderíamos nos encontrar. Me enterrei no trabalho, reconstruí a empresa do zero, fiz dela o império que é hoje. E em todo esse tempo, durante esses 28 anos, não passou um único dia em que eu não pensei em Rosângela. Que eu não me arrependo, em que eu não me perguntei onde ela estava, se estava feliz, se me odiava. Celina limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Ela nunca se casou, ela disse suavemente. Teve outros relacionamentos ao longo dos anos, mas nada sério. Nada que durasse. Ela sempre dizia que já havia encontrado o amor da sua vida, mas que ele a tinha deixado. Joaquim fechou os olhos, a dor visível em cada linha de seu rosto. E você? Quantos anos? Você tem? 26. Então você nasceu 2 anos depois que vocês terminaram, Celina completou. Meu pai é um homem bom. Eles namoraram por um tempo, mas não deu certo. Ele está presente na minha vida, eu o amo. Mas minha mãe nunca. Ela nunca falou de você abertamente.
Só recentemente, quando comecei a trabalhar aqui, ela ficou estranha. Agora eu entendo por quê. Esta história está apenas começando a revelar seus segredos mais profundos. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber sua cidade, estado ou país. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho. Este canal traz histórias reais sobre amor, perdas, segundas chances e revelações que mudam vidas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda imensamente a alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas histórias. Assista até o final. O que acontece quando Joaquim e Rosângela se reencontram depois de quase 3 décadas vai emocionar você profundamente. Vamos continuar esta jornada juntos. Joaquim voltou para sua cadeira, mas não se sentou. Ficou de pé, apoiado nas costas dela, como se precisasse de algo sólido para se segurar. Como ela está? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Rosângela, como ela está? Celina sorriu tristemente. Ela é incrível. É professora de literatura na rede pública estadual. Adora o que faz. Tem um apartamento pequeno na Barra, adota gatos de rua, passa os fins de semana lendo no dique do Tororó. Ela é feliz, acho. Ou pelo menos tenta ser. Ela sabe que você trabalha aqui? Para mim? Celina assentiu. Descobriu quando eu comentei o nome da empresa. Ela ficou muito quieta por um longo tempo. Depois me perguntou se meu chefe era um homem de 50 e poucos anos, alto, com tatuagem de âncora. Eu disse que não sabia da tatuagem, mas confirmei o resto. Ela apenas assentiu e mudou de assunto. Mas eu vi a dor nos olhos dela. Joaquim passou a mão pelo cabelo, um gesto de profunda frustração. 28 anos. 28 anos e ela ainda se lembra da tatuagem. Ainda se importa o suficiente para reagir ao meu nome. Senhor Tavares, Celina disse cuidadosamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Acho que nós já ultrapassamos o limite do profissional há 10 minutos, ele respondeu com um sorriso amargo. O senhor nunca se casou, nunca teve filhos. Eu sei porque todos aqui falam. Dizem que o senhor é casado com o trabalho. Mas não é isso, é? Joaquim balançou a cabeça lentamente. Não é. Eu namorei algumas vezes ao longo dos anos. Conheci mulheres interessantes, inteligentes e bonitas. Mas nunca consegui me comprometer de verdade. Porque nenhuma delas era Rosângela. E parecia injusto tentar construir algo quando meu coração ainda pertencia a alguém que eu havia deixado ir há décadas. Ele finalmente se sentou, parecendo subitamente exausto. Você deve pensar que sou patético. Um bilionário de meia-idade que nunca superou um amor de juventude. Eu não acho isso, Celina disse com sinceridade. Eu acho triste. Para os dois. Vocês desperdiçaram quase 3 décadas que poderiam ter passado juntos. Eu desperdicei, Joaquim corrigiu. Eu fui o covarde. Ela foi apenas a vítima da minha covardia. Celina ficou em silêncio por um momento, claramente processando tudo. Então, ela tomou uma decisão. O senhor quer vê-la? Joaquim olhou para ela como se ela tivesse sugerido algo impossível. O quê? Minha mãe. O senhor quer vê-la? Depois de todos esses anos? Joaquim pareceu completamente perdido. Eu não sei se tenho o direito. Eu não sei se ela gostaria. Eu a magoei profundamente. Porque ela concordaria em me ver? Porque talvez ela precise de fechamento tanto quanto o senhor, Celina respondeu. Ou talvez porque algumas histórias merecem um final melhor do que apenas desaparecimento e silêncio. Joaquim cobriu o rosto com as mãos. Quando falou novamente, sua voz estava embargada. Eu tenho tanto medo. Medo de vê-la e perceber que o que tínhamos não era o que eu me lembro. Medo de vê-la e confirmar que destruí a única coisa real que já tive. Medo de olhar nos olhos dela e ver ódio. E se não for ódio? Celina perguntou suavemente. E se for apenas tristeza? Ou esperança? O senhor nunca vai saber se não tentar. Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. O escritório, normalmente cheio de energia e movimento, parecia suspenso no tempo. Finalmente, ele assentiu. Você falaria com ela primeiro?
prepararia o terreno. Eu não quero simplesmente aparecer na vida dela sem aviso. Eu falo, Celina prometeu. Hoje à noite. Naquela noite, no pequeno apartamento na Barra que Rosângela chamava de lar, Celina encontrou sua mãe na cozinha preparando chá. Rosângela tinha 49 anos, mas poderia facilmente passar por 40. Cabelos castanhos com alguns fios grisalhos que ela nunca se preocupou em tingir, olhos verdes que brilhavam com inteligência e gentileza, a pequena cicatriz na sobrancelha direita, que ela havia ganhado aos 7 anos caindo de uma árvore. Ela estava usando uma blusa de mangas compridas, como sempre. Celina sabia por quê. A tatuagem. Sua mãe raramente a mostrava, exceto em casa ou na praia. Era algo pessoal, privado, uma cicatriz emocional tanto quanto física. Mãe, Celina começou, sentando-se à mesa da cozinha. Precisamos conversar. Rosângela se virou, xícaras de chá nas mãos, e imediatamente soube que algo importante estava por vir. Sobre o quê? Sobre Joaquim Tavares. Rosângela quase derrubou as xícaras. Ela as colocou cuidadosamente sobre a mesa e se sentou, suas mãos tremendo ligeiramente. O que tem ele? Ele viu minha tatuagem hoje, Celina disse suavemente. Quer dizer, não minha, a sua. Ou melhor, a dele. Mãe, ele ainda tem a âncora e a rosa dos ventos. No mesmo lugar que você. Rosângela fechou os olhos, respirando profundamente. Eu sei. Você sabe, eu vi em uma foto dele há alguns anos. Uma reportagem de revista de negócios. Ele estava assinando um contrato, a manga da camisa subiu um pouco. E lá estava, nossa tatuagem. Depois de todos esses anos, ele ainda tinha. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Rosângela. Eu chorei naquele dia. Chorei porque pensei que talvez, apenas talvez, ele não tivesse me esquecido completamente. Que talvez eu ainda significasse algo, mesmo que apenas uma memória. Celina pegou a mão da mãe. Ele quer te ver, mãe. Ele quer conversar. Rosângela balançou a cabeça violentamente. Não, não posso. Já se passaram tantos anos. Ele tem uma vida, eu tenho a minha. Não adianta revisitar o passado. Mãe, ele nunca se casou. Nunca teve filhos. E quando eu contei sobre você, ele quase desmoronou. O que vocês tiveram não acabou. Apenas foi pausado. Por 28 anos, mas não acabou. Rosângela olhou para a filha através das lágrimas. E o que você espera que aconteça? Que nos encontremos e seja como antes. Somos pessoas diferentes agora. Décadas diferentes. Não espero nada, Celina respondeu honestamente. Mas acho que vocês dois merecem uma conversa, merecem fechamento, ou quem sabe, um recomeço. Mas ficar se perguntando, e se pelo resto das vidas não é justo para nenhum dos dois. Rosângela ficou em silêncio, olhando para sua própria xícara de chá. Então, lentamente, ela ergueu a manga da blusa, revelando a tatuagem que Celina havia visto 1000 vezes, mas nunca realmente entendi até hoje. Eu olho para isso todos os dias, Rosângela sussurrou. E todos os dias me lembro do garoto que amei, do homem que me deixou. E me pergunto se ele alguma vez olha para dele e pensa em mim. Ele pensa, Celina disse com certeza. Ele nunca parou. Levou 3 dias para Rosângela concordar. 3 dias de conversas, lágrimas, dúvidas e, finalmente, uma decisão hesitante mas firme. Ela encontraria Joaquim. Depois de 28 anos, eles finalmente falariam novamente. Celina organizou tudo discretamente. Não seria no escritório de Joaquim, nem na casa de Rosângela. Seria em um lugar neutro, mas significativo. O Farol da Barra, próximo ao lugar onde eles costumavam passar tardes inteiras na juventude. Era um sábado de manhã quando Joaquim dirigiu até lá. Celina havia enviado as coordenadas exatas, um pequeno deck de madeira usado por pescadores locais próximo ao farol, geralmente vazio naquele horário. O céu estava parcialmente nublado, o clima quente típico de março. O mar estava calmo, apenas pequenas ondas quebrando suavemente na praia. Joaquim chegou 15 minutos mais cedo. Ele estava usando calça
jeans e uma camisa polo simples, mais casual do que qualquer roupa que usara em anos. Estava nervoso de uma forma que não sentia desde apresentações para investidores na juventude, quando a empresa ainda era frágil. E então ele a viu. Rosângela caminhava lentamente pelo calçadão que levava ao deck. Ela usava um vestido leve de algodão floral e sandálias simples. O cabelo estava solto, balançando suavemente com a brisa. Mesmo de longe, Joaquim a reconheceu instantaneamente. A maneira como ela andava, como segurava os braços contra o corpo, como olhava ao redor com aquela curiosidade gentil que sempre a caracterizou. Ela ouviu no mesmo momento. Parou, congelou completamente por alguns segundos. Então, lentamente, continuou caminhando até estar a poucos metros dele. Eles se olharam em silêncio. 28 anos se condensam naquele momento. Joaquim via a garota de 19 anos que havia amado, agora uma mulher de 49, ainda bonita, ainda com aqueles olhos verdes penetrantes. Rosângela via o estudante de engenharia de 23 anos transformado em um homem de 53, grisalho, mas ainda reconhecível, ainda com aqueles ombros largos e postura confiante. Oi, Joaquim disse, sua voz saiu rouca. Oi, Rosângela respondeu, um pequeno sorriso triste tocando seus lábios. Outro momento de silêncio. Então, quase ao mesmo tempo, ambos ergueram os braços esquerdos e arregaçaram as mangas, revelando tatuagens idênticas. Âncoras e rosas dos ventos. Agora levemente desbotadas pelo tempo, mas ainda perfeitamente reconhecíveis. Rosângela deu uma risada molhada, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Nós éramos tão jovens, tão estúpidos, pensando que uma tatuagem seria suficiente para nos manter juntos. Não foi a tatuagem que falhou, Joaquim disse, sua própria voz embargada. Fui eu. Eu falhei completamente. Eles se sentaram lado a lado no deck, pés balançando sobre a areia abaixo. Por um longo tempo, apenas ficaram ali, absorvendo a presença um do outro. Eu preciso te pedir desculpas, Joaquim finalmente disse. Não apenas pedir. Implorar. Rosa, eu destruí a gente. Eu era um covarde apavorado que fugiu da melhor coisa que já aconteceu na minha vida, porque estava com medo de falhar. E no processo de tentar não falhar, eu falhei da pior maneira possível. Rosângela limpou as lágrimas. Por que você realmente foi embora, Joaquim? A verdade. Não aquela história sobre focar na empresa. Ele respirou fundo. Porque meu pai morreu deixando um caos financeiro. A empresa estava quebrada, cheia de dívidas, à beira do colapso. E de repente eu era responsável por salvar tudo. Eu tinha 25 anos e estava apavorado. E quando olhava para você, via alguém que dependeria de mim. Alguém para quem eu precisaria ser forte quando mal conseguia me manter de pé. E então eu pensei, erroneamente, que seria mais fácil para ambos se eu simplesmente desaparecesse. Sua voz quebrou completamente. Mas não foi mais fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz. E passei cada dia dos últimos 28 anos me arrependendo. Construí um império, Rosa. Mas para quê? Para quê? Minha casa é vazia. Minha vida é vazia. Por que você não está nela? Rosângela estava soluçando agora, anos de dor represada finalmente encontrando liberação. Eu te esperei. Por anos, eu esperei. Achei que você voltaria. Achei que perceberia que havia cometido um erro. Mas você nunca voltou. Eu sei. E não tenho desculpa para isso. Eu era um covarde. Então, e continuei sendo por muito tempo. Mas Rosa, ele se virou para ela, pegando suas mãos com tanta delicadeza como se fossem feitas de vidro. Eu nunca te esqueci. Nunca amei mais ninguém. Nunca sequer cheguei perto. Porque como eu poderia? Quando a única pessoa que meu coração sempre quis estava aqui em Florianópolis, vivendo uma vida sem mim, eu tentei seguir em frente, Rosângela disse através das lágrimas. Tentei namorar, me abrir para outras pessoas. Mas sempre havia você. Sempre. Essa sombra do que tivemos, do que poderia ter sido. E cada homem que eu conhecia era medido contra uma memória de 28 anos atrás.
Ninguém jamais chegou perto. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, lágrimas misturando-se, duas almas quebradas, finalmente reconectando após décadas de separação forçada. O que fazemos agora? Rosângela perguntou, sua voz pequena e vulnerável. Não sei, Joaquim admitiu. Somos pessoas diferentes. Décadas passaram. Talvez seja tarde demais para recuperar o que perdemos. Talvez, Rosângela concordou, mas talvez não seja tarde demais para construir algo novo. Não para voltar ao que éramos, mas para descobrir o que podemos ser agora. Joaquim olhou profundamente em seus olhos verdes, aqueles mesmos olhos que haviam assombrado seus sonhos por quase 3 décadas. Você me daria essa chance? Depois de tudo que fiz, de toda a dor que causei. Rosângela hesitou. Não porque não quisesse, mas porque ela precisava ser honesta. Não vai ser fácil. Joaquim, há muita mágoa, muita dor acumulada. Eu não sou mais a garota de 19 anos que te amava sem questionar. Sou uma mulher de 49 anos que aprendeu a se proteger, a construir muros. Eu sei. E eu não sou mais o garoto de 23 anos. Sou um homem de 53 anos que passou a vida construindo um império para compensar o vazio que criei ao te perder. Mas Rosa, ele apertou suas mãos, eu quero tentar. Se você me deixar, eu quero passar o resto da minha vida tentando compensar os anos que desperdicei. Rosângela olhou para ele por um longo momento. Viu o arrependimento genuíno. Viu a dor. Mas também viu algo mais. Viu o amor que nunca morreu, apenas ficou adormecido, esperando. Precisamos ir devagar, ela finalmente disse. Não podemos pular de 28 anos de separação para um relacionamento como se nada tivesse acontecido. Tão devagar quanto você precisar, Joaquim prometeu. E você precisa conhecer minha filha adequadamente. Celina, ela é a coisa mais importante na minha vida. Eu gostaria muito, ele disse com sinceridade. Ela parece incrível. E o fato de ela ter nos reunido. Eu devo a ela mais do que posso expressar. Rosângela deu um pequeno sorriso. Ela definitivamente tem um senso dramático de timing. Eles riram, e foi a primeira risada genuína que compartilharam em décadas. O som ecoou sobre o mar tranquilo, quebrando anos de silêncio e dor. Joaquim, Rosângela disse depois que as risadas morreram. Uma última coisa, qualquer coisa, aquelas tatuagens. Nós as fizemos prometendo nunca nos separar. Nós quebramos essa promessa. Eu quebrei, ele corrigiu. Nós carregamos essas marcas por 28 anos como lembretes de algo que perdemos. Mas talvez, ela tocou suavemente a tatuagem no braço dele, talvez agora possa ser lembrado de algo que estamos recuperando. Joaquim cobriu a mão dela com a sua, ambos tocando as tatuagens que os haviam conectado através de décadas de separação. Prometo-a. Você, ele disse, sua voz firme apesar das lágrimas, que desta vez não vou fugir. Não importa quão assustador fique, não importa quão difícil seja, desta vez, eu fico. Você é melhor, Rosângela respondeu, mas havia carinho na ameaça, não raiva. Eles ficaram ali até o sol estar alto no céu, conversando, chorando, rindo ocasionalmente, começando o longo processo de reconexão. Não seria fácil. Haveria mais lágrimas, mais conversas difíceis, mais momentos de dúvida. Mas pela primeira vez em 28 anos, ambos sentiram algo que haviam esquecido. Esperança. Esta história está tocando profundamente seu coração, não está? E o melhor ainda está por vir. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clique no botão vermelho e ative o sininho. Trazemos histórias reais sobre amor perdido, segundas chances e reencontros que transformam vidas.